Provérbios 19, versículo 1. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. O versículo primeiro é um alerta para aquelas pessoas que buscam riquezas de maneira desonesta. São aquelas pessoas que estão atrás de ganharem dinheiro, mas mentindo e enganando outras pessoas. O que o versículo 1 diz é que você nunca deve enganar outras pessoas para enriquecer. Se você quiser enriquecer enganando os outros, é melhor permanecer como está, porque as riquezas que nós conseguimos de maneira desonesta depois nos trazem muitos dissabores. Por isso que ele fala que é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Você pode ganhar muitas riquezas sendo desonesto, mas depois, quando você é descoberto, você tem que gastar o seu dinheiro com advogados, corre o risco de ser preso, tem o dissabor quando as pessoas descobrem que você mentiu, de não ter mais credibilidade, fica mal diante da família. Então, o versículo 1 fala sobre ser honesto, que a honestidade vale mais do que as riquezas que você possa conseguir de maneira desonesta. Versículo 2: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. O versículo 2 nos fala para sempre avaliar aquilo que você quer fazer. Você vai mudar de trabalho? Você não está contente onde você está atualmente? Pense bem se não tem vantagens no lugar em que você está antes de sair para uma outra atividade. Avalie bem, não tenha pressa, porque quem apressa erra o caminho. Está solteiro? Está solteira? Está conhecendo alguém? Não se apresse. Dê tempo ao tempo, porque o casamento é para a vida toda. Então, pense bem, muitas pessoas se apressaram por causa da paixão e depois, em um mês, 3 meses, um ano, 2 anos, terminaram o casamento porque se apressaram. Versículo 3: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Quantas vezes acontece isso? As pessoas tomam o passo na pressa, elas dizem: Deus está comigo, Deus é Deus. E aí depois elas caem na desgraça porque elas não pediram a confirmação, não aguardaram o tempo do Senhor. E aí, quando dá errado, elas dizem: a culpa foi de Deus. A culpa nunca é de Deus. Você é autorresponsável. As pessoas que são vítimas, elas estão sempre procurando alguém para colocar a culpa. Desde o princípio, lá no Jardim do Éden, o ser humano aprendeu a fazer isso. Quando Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Eva foi tentada pela serpente e ela comeu. E depois ela ofereceu para o seu marido, Adão, que também comeu. E quando o Senhor apareceu e disse: vocês comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então Eva respondeu: a serpente me enganou e eu acabei comendo. E Adão disse: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Veja que Adão foi o pior de todos, porque ele disse: primeiro que o Senhor colocou essa mulher no meu caminho e foi ela que me enganou. Então nós vemos ali que eles não queriam assumir a responsabilidade pelos seus atos. Deus deu para eles o livre-arbítrio, assim como eu e você temos o livre-arbítrio. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Assuma os riscos, assuma as responsabilidades pelas suas decisões. Por isso o versículo 2 que vem antes fala: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Não se apresse nos seus caminhos. Avalie bem. Nós temos meditado em Provérbios e no capítulo 9 fala a respeito da importância de ter a sabedoria.
Nós falamos sobre buscar instrução, conhecimento, conselhos, buscar o uso da inteligência, o entendimento, o discernimento, a prudência. Tudo isso trabalha em conjunto. Você deve buscar sempre conhecimento, informação, leitura, conhecer pessoas que já fizeram o que você quer fazer. Quando você quer casar com alguém, conversar com os amigos, com os próprios pais da pessoa para ver o que eles dizem a respeito do filho, porque um parecer do pai e um parecer da mãe fala muito a respeito de quem é o filho. Se o próprio pai, a própria mãe, os irmãos falam que a pessoa dá trabalho, então isso é um alerta. Conheci uma outra pessoa um dia que, antes de casar, conversou com a mãe da moça. E a mãe da moça disse assim: "E ela é um problema. Ela nunca fica satisfeita com nada." E depois que a pessoa se casou com essa mulher, ele ficou com essa reclamação. Ela nunca está satisfeita com nada. Mas veja, ele já tinha conversado com a mãe dela. Então, colher essas informações das pessoas é importante. A falta de juízo, versículo 3, é o que faz a pessoa cair na desgraça e, no entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Versículo 4. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conversar com os poucos que tem. Os ricos não fala só de ricos em dinheiro. Os ricos são ricos, você pode ser rico espiritualmente, na sua alma e no seu corpo. Nós somos seres triunos, nós somos espírito, alma e corpo. Então, os ricos são aqueles que têm um bom relacionamento com Deus, na parte emocional, são aqueles que têm inteligência emocional, sabem levar as situações da vida, resolvendo com sabedoria, com paciência, com inteligência, sabendo escolher os seus amigos, porque quando você tem amigos que só estão com você em razão do que você tem atualmente, você está mal de amigos. Então, os ricos arranjam muitos amigos. Quando você tem riqueza, você tem para transbordar na vida das pessoas. Então, você tem amigos. A questão de amigos, ela está muito relacionada à nossa utilidade. Quando nós temos para transbordar, nós temos muitos amigos, porque as pessoas estão sempre buscando interação, relacionamento, mas nos relacionamentos existe crescimento para todos os lados. Quem não tem o que transbordar, não tem o que acrescentar, não tem relacionamento com Deus, não tem cuidado com a saúde, não tem inteligência emocional. Então a pessoa pobre é aquela pessoa que arruma confusão com todo mundo, sempre é vitimista, reclama de tudo na vida, nunca está satisfeita com nada. A pessoa pode ser muito rica financeiramente, ter muito dinheiro, ser uma pessoa pobre emocionalmente. Uma pessoa que tem dinheiro, mas ela não tem alegria, não tem satisfação. Do que adianta ela ter muito dinheiro? Ela não consegue conservar os amigos que tem. Versículo 5. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Quando uma pessoa mente no seu testemunho, as pessoas ficam sabendo que ela mentiu. E o castigo que ela vai receber é o quê? A perca da credibilidade. A falsa testemunha não escapa da perda da credibilidade. Versículo 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. O versículo 6 traz uma pista. Você quer ter muitos amigos? Você precisa ser importante para elas. Não necessariamente, quando o texto fala aqui, todos procuram agradar as pessoas importantes. Isso pode significar uma pessoa que ocupa um cargo importante, mas também se refere à pessoa que é importante para ela. Então, se você quer ser amigo de uma certa pessoa, você tem que ser útil e importante para essa pessoa. Quando você for útil para ela, ela vai querer ser sua amiga. Todos procuram agradar as pessoas importantes e as pessoas que são importantes para elas. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Todos querem ser amigos de quem tem transbordo para oferecer. Versículo 7. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele.
Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. O versículo 7 é um alerta, dizendo que se nós não buscamos prosperidade, a palavra pobre, na origem, significa improdutivo. Então, o pobre é aquele que é improdutivo. O problema do pobre não é ser pobre, mas é o fato dele ser improdutivo. O pobre espiritual, ele sempre está buscando a oração dos outros. Ele próprio não ora, ele próprio não lê a Bíblia, ele próprio não se preocupa em ter comunhão e relacionamento com Deus. Então, ele sempre está vazio, se sentindo vazio. A pessoa que é pobre emocionalmente, ela fica com raiva facilmente, é impaciente, muitas vezes cai em depressão, muitas vezes cai em murmuração, muitas vezes cai em vitimismo, querendo colocar a culpa nos outros. Então, o pobre ele vai trazer problemas, sempre ele vai trazer problemas. O pobre também é aquele que tem preguiça, ele não quer cuidar da saúde, praticar atividade física, beber água, dormir cedo, acordar cedo, buscar leitura para o seu autodesenvolvimento. Então ele não tem o que transbordar. Então o pobre, ele é desprezado até pelos seus próprios irmãos, e não é de admirar que os seus amigos se afastem dele, é porque ele não tem o que transbordar. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. 8. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. O versículo 8 fala sobre a importância da sabedoria e da inteligência como informações para a tomada de decisões. O 9. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. A falsa testemunha é castigada porque, depois que ela é descoberta, não tem mais credibilidade, como nós já falamos no versículo 5, e certamente será condenada à morte, significa morte moral. Ela destrói sua própria reputação. 10. Não é bom que os tolos, ou até podem morrer mesmo, né? Se a pessoa faz um depoimento, prejudica alguém, dependendo de quem ela prejudicou, a pessoa pode, de fato, buscar matar a falsa testemunha. Versículo 10. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. O versículo 10 está dizendo que quando as pessoas insensatas estão no luxo, quando elas estão governando, quando elas estão nas melhores posições, isso não é bom. E não é bom que os escravos governem os príncipes. O versículo 10 está dizendo que isso não é bom, por quê? Um tolo é uma pessoa que não sabe tomar boas decisões. Um tolo, cedo ou tarde, vai prejudicar um estrago na própria vida e na vida das pessoas em volta. Então, não é bom que os tolos vivam no luxo e que os escravos governem os príncipes, porque se um tolo está no governo, ele vai cometer muitas destruições. Ele vai arruinar o povo. Ele vai arruinar a nação, porque ele é um tolo. E esse versículo 10 traz um aviso para nós. Quando você vai até uma urna eletrônica, quando existem votações, você precisa avaliar exatamente em quem você está confiando. Porque se você coloca um tolo no governo, uma pessoa que tem mentalidade de escravo para governar, ele vai arruinar o país. Versículo 11. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Pessoa sensata, fala da pessoa que tem bom senso. Pessoa que tem bom senso, ela controla o seu temperamento, ela controla as suas emoções, ela controla o seu gênio. Ela não vai falando tudo o que ela pensa, ela avalia antes de dizer o que vai dizer. A sua grandeza é perdoar quem a ofende. A pessoa sensata tem a grandeza de perdoar quem a ofende porque a pessoa sensata sabe. Quando nós carregamos a mágoa de alguém, nós ficamos presos com aquela pessoa. Você vai ficar lembrando dela de tempo em tempo. Quando acontecer alguma coisa parecida, você vai lá lembrar dela. Mas a pessoa que é sensata, ela perdoa quem a ofende e ela fica livre de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer corrente com a pessoa que foi perdoada. Versículo 12.
A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Então aqui o versículo 12 está dizendo que quando você está na dependência de alguém para tomar uma decisão sobre você, sobre a sua vida, e essa pessoa está em paz com você, ela vai ser bondosa com você. Mas se ela estiver com raiva, em outras palavras, você precisa cuidar dos seus relacionamentos com autoridades, com pessoas que estão acima de você, com pessoas que têm algum tipo de poder. Quando você está submisso a alguém, você precisa ver como você lida com os seus superiores, porque a raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Versículo 13. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Então aqui no versículo 13 ele fala de duas situações. Sobre o filho sem juízo, que pode levar o pai à desgraça, e isso traz uma orientação para você que é pai, para você que é mãe. E a orientação é que você precisa educar o seu filho desde pequeno, para que ele tenha juízo, para que ele não leve você no futuro à desgraça. E também é uma recomendação para você que é filho. Se você tem andado sem juízo, ainda que o seu pai ou a sua mãe não tenham dado tudo aquilo que você esperava, você é autorresponsável. Você pode fazer diferente. O Cristiano Ronaldo, que é um jogador de futebol aí, muito conhecido, ele fala que o pai dele vivia se embriagando. E ele decidiu ser um esportista e ele não bebe. Então aquela afirmação de que a culpa é do meu pai porque ele fazia isso, essa afirmação não pode prevalecer. Você pode, a partir do momento em que tem a sua independência, a sua autonomia, decidir ser uma pessoa diferente dos erros que o seu pai ou sua mãe cometeram. Então, e você que é pai, você que é mãe, precisa também fazer a sua parte, fazer o melhor para que os seus filhos possam trazer alegrias. E a segunda parte do versículo 13 fala sobre a esposa que vive resmungando, que é como a água que pinga sem parar. A outra versão fala que é como uma goteira, que nunca para. Então você já ouviu uma goteira. É irritante você ficar ouvindo aquela gota, a gota caindo. E assim é a pessoa que vive reclamando. O versículo 13 traz uma orientação para as pessoas que ficam resmungando, reclamando da vida. Que melhor do que você ficar reclamando é você tomar uma providência, é você fazer alguma coisa para mudar a situação. O que você está fazendo para mudar a sua situação? Aquilo que você mais reclama, o que você está fazendo para mudar essa situação? Ao invés de ficar reclamando, que não vai resolver nada, comece a olhar para os lados, comece a pedir conselhos, comece a ver o que você pode fazer, comece a trabalhar em cima dessa situação para alterar, para mudar isso. Versículo 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Aqui o versículo 14 fala que nós podemos receber bens e dinheiro, mas uma esposa sensata só Deus pode dar. Então, esse versículo está dizendo que só quando você medita na palavra de Deus e escolhe uma esposa, segundo os critérios escritos na palavra de Deus, é que você consegue uma esposa sensata. Não significa o que algumas pessoas podem entender desse versículo. Algumas pessoas leem esse versículo e dizem assim: ah, então significa que se eu orar e ficar esperando, Deus vai fazer aparecer uma pessoa certa para mim. Não significa isso. Tem pessoas que estão há muito tempo esperando para casar e não casaram ainda, aguardando que Deus vai entregar uma revelação
a respeito do marido ou da esposa, que é para casar com essa pessoa ou com aquela pessoa. E muitas pessoas quebram a cara quando esperam uma profecia. Esperam uma profecia de que vai vir, é essa aqui que é para casar com você. É esse daqui que é para casar com você. E o que acontece com elas é que, quando elas casam com essas pessoas, elas acabam se decepcionando e até colocando a culpa e a responsabilidade em Deus. Mas Deus deixou a palavra para você meditar nela e saber como escolher uma esposa e um esposo. Então, quando o versículo 14 fala que um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, ele pode herdar sem precisar fazer nenhum esforço. O pai dá a casa e o dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata, quer dizer, mas só com o seu esforço de orar todos os dias e ter relacionamento com Deus, e de você meditar na palavra constantemente, estudando ela, e o que a palavra fala a respeito de como escolher uma esposa, e tem palavras na Bíblia que falam sobre isso. Provérbios capítulo 31 explica as características que uma mulher virtuosa tem. 1 Pedro capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3 e Efésios capítulo 5 são 3 textos que falam a respeito das qualidades que um marido deve ter. E 1 Coríntios capítulo 7 fala a respeito de como o marido e a esposa devem levar o seu relacionamento. Então, esses textos todos são palavra de Deus. São Deus falando comigo, falando com você, dizendo, olha, quando você for escolher uma esposa, quando você for escolher um marido, preste atenção nisso. Só Deus pode dar uma esposa sensata. Mas você precisa conhecer a palavra e estar em constante oração. Aí sim, o Espírito Santo pode falar a você, pode dar orientação, pode levar você a ler a palavra certa, pode trazer diante de você bons amigos e boas amigas que têm bom conselho, que podem lhe dar uma orientação a respeito da sua decisão sobre esses assuntos. Versículo 15. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Sem dúvida, se a pessoa não faz o que tem que ser feito, não trabalha, não busca crescimento na sua carreira, ela acaba passando fome, acaba passando necessidade. Todo o livro de Provérbios está o tempo todo falando, busque a sabedoria, busque o conhecimento, busque conselhos, busque informação, busque instrução, busque crescimento, seja diligente no seu trabalho, procure fazer o que você faz da melhor maneira possível, seja melhor naquilo que você faz. Então, aquele que não segue as orientações de Provérbios acaba passando fome. Versículo 16. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Quais são as leis de Deus? Cuide da sua vida espiritual. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Quem vigia não cai. No adultério, na cobiça, na inveja, na mentira, na fofoca, na procrastinação, na preguiça. Então, quem medita na palavra, obedece às leis de Deus, vive mais. Quem obedece às leis de Deus, cuida do corpo, não come em excesso, bebe mais água, dorme mais cedo, busca ter conhecimento, busca aumentar o seu repertório, busca sempre agir com justiça, com verdade, com correção, longe da fofoca, da mentira. Vive mais. Agora, quem despreza os ensinamentos do Senhor, morrerá. Ou seja, passará dificuldades, se é que também não morrerá, se não cuidar da saúde. Pode morrer mais cedo. Versículo 17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. O versículo 17 fala sobre generosidade, né? Quando você ajuda uma pessoa que está numa situação de improdutividade, para que aquela pessoa saia daquela situação, você está emprestando a Deus. Deus ele sempre retribui aos que são generosos. Versículo 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Então o versículo 18 fala sobre a correção dos filhos, traz uma orientação para ser sábio na correção dos filhos. Muitos pais falam uma vez para os filhos para não fazer uma coisa, quando os filhos são pequenos. Mas os filhos pequenos, eles ainda são crianças. Eles precisam da sua paciência para que você repita.
uma, duas, três. E os educadores infantis dizem que uma criança leva, em média, umas 7 a 10 vezes para que ela aprenda alguma coisa. Então você tem que ter paciência se tem filhos pequenos. O seu filho vai querer colocar o dedo na tomada. Pega na mão dele com carinho e fala: não, não, porque aqui tem. Você pode levar um choque. Ele vai colocar o dedo de volta lá. Você tem que fazer isso mais uma vez e mais uma vez, até que na sétima, na oitava, alguns na 10ª vez, vão entender: não, não vou pôr. Então, isso muitos pais não sabem disso. Eles falam uma, duas, falam 3 vezes, na quarta eles até perdem a paciência às vezes e gritam: eu já falei pra você que não é pra colocar o dedo aí. Então, perdem a paciência por muitas vezes não saber desse detalhe. Versículo 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. O versículo 19 está falando sobre a pessoa que não tem domínio próprio. Quando a pessoa é muito irritada, quando a pessoa é impaciente, quando a pessoa ela se estressa, fica nervosa por qualquer coisa, você tenta livrar a pessoa uma vez, mas o versículo 19 fala: deixe a pessoa sofrer as consequências em razão da sua impaciência, do mal que ela faz. Porque se você deixar ela sofrer as consequências, ela vai perceber que ela precisa mudar. Mas se você ajudar a pessoa, você vai ter que ajudar ela sempre. Até que ela quebre a cara para aprender que deve ser mais paciente, ela vai continuar no mesmo erro. Então, deixe a pessoa sofrer as consequências para que ela entenda e amadureça. O próprio Deus faz isso com a gente. Quantas vezes nós queremos muito fazer uma coisa e Deus fala não, e nós continuamos insistindo. Então Deus tem a vontade permissiva, ele fala: pode fazer. Aí nós fazemos, quebramos a cara, nos machucamos e aí depois dizemos: Deus. E o Senhor fala: eu te avisei, eu te falei. Então, versículo 20. Vamos prestar atenção quando Deus fala que é não. O Senhor sabe todas as coisas. Versículo 20. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. O versículo 20 fala que a sabedoria é um processo. Ninguém sabe tudo. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Mas o importante é que quando nós erramos, nós precisamos aprender a não errar mais naquilo. Então, ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Muitas coisas você vai escapar só em razão de ouvir os conselhos e de ficar olhando outras pessoas que fizeram a mesma coisa e que não deu certo. Então o sábio ele aprende muitas coisas pela observação, vendo o que ocorre com as circunstâncias. 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Nós fazemos muitos planos, mas muitas vezes não dão certo, porque Deus é que sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, e muitas vezes ele fecha uma porta porque ele sabe que não vai ser bom para nós. Outras vezes ele deixa a gente cair naquela porta, quando a gente insiste muito com ele, só para nos fazer ver que ele já tinha razão e que ele já sabia que aquilo era mal para nós. Ele faz isso com o amor que ele tem por nós. Versículo 22. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. O versículo 22 está falando sobre a fidelidade, que você deve manter a fidelidade com as pessoas que confiam em você. É melhor você não avançar em alguma coisa que você pode tirar vantagem do que você mentir e ser infiel com as pessoas. Versículo 23. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Temer aqui significa ter extremo respeito. Quem tem extremo respeito pelo Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Versículo 24. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O versículo 24 está dizendo que tem pessoas que têm preguiça. Esse versículo está falando sobre aquela pessoa que muitas vezes esse versículo, ele fala daquela pessoa que muitas vezes você dá todo o apoio para ela, você já deu a mão para ela, mas ela ainda quer o braço, né? Você dá a mão
e ela quer o braço. Versículo 25. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. O versículo 25 destaca a importância de sermos humildes, não pensar que sabemos tudo, não nos colocarmos como aquele que sabe tudo, mas sempre estar disposto a aprender, a ouvir. Versículo 26. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. É um versículo que fala sobre honrar o pai e a mãe. E talvez a pessoa diga assim, mas o meu pai não prestava, ele era um alcoólatra, e a minha mãe também não prestava, então eu toquei os dois de casa. Isso fala sobre muito mais sobre você do que sobre eles. Sobre a sua impaciência, sobre a sua dificuldade em aprender a lidar com essas situações daquelas pessoas que deram vida a você. Versículo 27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Aqui um versículo importante sobre a importância de todo dia é preciso aprender alguma coisa. Você já aprendeu alguma coisa hoje? Todo dia nós temos que aprender alguma coisa. Temos que estar sempre aprendendo coisas novas. E renovando aquilo que nós sabemos para continuarmos sabendo e podendo ajudar o nosso próximo. 28. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Então aqui fala sobre a testemunha que é de mau caráter. Ela zomba da justiça. 29. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Cedo ou tarde, com certeza, quem zomba dos outros vai receber o seu julgamento. Quem não tem juízo será julgado. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura de Provérbios 19. Pedimos que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre nós e nos dê revelação e graça para prosseguir no teu reino. Abençoa toda a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você quer ter um relacionamento com Deus e ainda não recebeu Jesus, faço um convite a você. Você pode aceitar a Jesus agora, e quando você aceita Jesus, você passa a ter um relacionamento direto com Deus, porque para chegar até Deus, nós precisamos de Jesus. Foi o próprio Deus que enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar salvação. Então, se você quer receber a Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, te aceito como meu Senhor e Salvador, escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você pediu perdão pelos seus pecados, pediu para Jesus ser o teu Senhor, Ele lidera sobre a tua vida, reconheceu que Ele é o teu Salvador, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós somos pecadores e por isso Ele morreu por nós, pediu para anotar o seu nome no livro da vida que está no céu e pediu para ter o Espírito Santo para que você possa seguir com Ele até a eternidade. Então, com essa oração, você agora está como filho de Deus e pode orar a Deus e Ele ouvirá as suas orações e certamente falará com você a respeito do sim ou não. Nem sempre Deus vai falar sim para aquilo que nós pedimos, mas Ele sempre encontra uma forma de nos avisar e dizer qual é a vontade dEle. Então Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.